Boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos na penúltima programação da Work Week, estou muito feliz, e essa também é a programação que eu mais esperava. Então, para falar um pouquinho sobre construção de carreira e reposicionamento no mercado de trabalho, a gente trouxe 3 mulheres incríveis que mandam muito bem nisso. Meninas, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, falar com o pessoal, já podem começar. Na ordem que vocês quiserem. Boa tarde. Então tá bom, posso começar. Meu nome é Betina Ramos, sou sócia fundadora e vice-presidente da Nanovetores. É um prazer estar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho desse tema que é tão relevante. E eu posso me considerar uma cientista que virou empreendedora, então o que eu venho trazer para vocês hoje é um pouquinho do que eu tenho aprendido com essa minha trajetória. Já sentei muito, já estive muito na posição de vocês aí, acadêmicos, eu acho que sobretudo grande parte acadêmicos da UFSC, toda a minha formação foi feita aí na Federal de Santa Catarina, então eu espero nesse nosso bate-papo poder contribuir com vocês. Pode ir, Robs ou Silvia. Eu vou lá, então. Eu me chamo Silvia Marafon, eu sou CEO da Cianet atualmente. É uma empresa na área de telecomunicações, engenharia de telecomunicações, soluções para construção de redes para levar sinal de vídeo, voz e dados. Também sou conselheira da Way2, que é uma empresa no segmento elétrica, e sou advisor da Fiesc no projeto de governança corporativa. Fora profissionais, eu tenho outras atividades profissionais, que eu sou mentora de startups em projetos de inovação social, faço mentoria de carreira também. Eu sou embaixadora do Sebrae Delas, junto com a Betina, somos embaixadoras do Sebrae Delas, membro do comitê estendido do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa aqui de Santa Catarina. Eu idealizei um laboratório de liderança feminina com o pessoal da Federação das Empresas Juniores, que eu não sei se tem algum representante aí hoje, né, no ano passado, e sou uma das líderes do Mulheres do Brasil, aqui de Florianópolis. Eu venho trazer, né, também um pouquinho dessa trajetória, de como é que eu aprendo a aprender. Eu digo que eu vivo aprendendo a aprender. Quando eu estou num quadrante confortável, eu volto para o quadrante 1 numa nova função, e eu espero poder colocar essa pitada de vontade de continuar aprendendo aí também nessa turminha que está nos assistindo hoje. Muito obrigada pelo convite, e para mim é um prazer estar no lado aí de 2 ferinhas, né? Doutora Betina aí, que a gente já se conhece há algum tempo também, tá lado a lado aí. Eu fico até tímida de falar do lado dessas duas. Estávamos aqui nos bastidores, já babei todo mundo, já tá tudo certo. Eu sou a Roberta Silva, sou popularmente conhecida como Robs, sou especialista em Customer Success e Customer Experience. Hoje eu tenho uma empresa, que é a Consultoria de Sucesso, especializada em ajudar empresas de todos os segmentos Brasil afora a terem uma cultura um pouquinho mais centrada no sucesso do cliente, pensar um pouco, reformular a forma como nós vendemos produtos e atendemos pessoas. Então, começa por aí. Tem alguns projetos de mentoria também, junto com a ABS, Associação Brasileira de Startup, e outros projetos da Salto, aqui em Santa Catarina. E eu tenho um podcast, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de citar, porque eu sou super falante. Então, me segura, Bárbara. Eu tenho um podcast que chama Cliente Cast, vocês vão encontrar eles aí em todas as plataformas de podcast, que a gente trata sobre atendimento, sobre suporte, sobre Customer Success. Ele é o primeiro do Brasil que traz o assunto à tona, desse tal de CS, essa coisa moderna de sucesso do cliente. Então, sou super envolvida na comunidade, centrada mesmo nesse assunto, é onde estão focados a maioria dos meus projetos, mas acabo mentorando um pouquinho também em quesito de carreira, não só em carreira de Customer Success. Mas fica sempre beirando ali o mesmo assunto, porque quando a gente se apaixona por uma coisa, não tem jeito. Me apaixonei por CS, espero... Tem alguém aí que manda nos cursos da faculdade também? Gente, coloca um curso de Customer Success na UFSC, por favor. Verdade. É isso. Que legal.
Meninas, eu estou muito interessada em saber e entender a trajetória até vocês chegarem aí. Achei incrível o currículo, né? Só de ouvir um pouquinho a gente já imagina. Mas primeiro eu quero entender, como mulheres, quais são os desafios que vocês mais viram nessa trajetória e que vocês continuam vendo até hoje, e o que vocês acham que vocês conseguem fazer para superar ou para contornar. Se puderem comentar um pouquinho sobre isso para a gente que está aí no início, eu acho bem interessante. Vamos lá, foi impressão minha ou tu tem um gato? Porque eu juro que eu ouvi um miado e daqui a pouco vocês vão ver um gato passando aqui. Se não foi o meu que tenho. Talvez tenha sido barulho de fora. Mas vamos lá. Eu acho que o papel da mulher ele está sendo muito ressignificado em questão empresarial nos últimos anos. A gente está realmente tomando algumas posições e adquirindo conhecimentos que antes a gente não tinha acesso, muito por questão cultural, e hoje a gente está conseguindo transpassar algumas barreiras porque a gente está passando por um momento talvez de remodelagem cultural mesmo, e isso fortalece muito. Acho que Betina e Silvia são mulheres que estão muito à frente disso, são mulheres que tomaram muitas dores lá atrás de não, eu consigo fazer isso. Acho que Betina, essa formação super técnica que ela tem, é uma coisa extremamente inspiradora para mim. Então, imagino para vocês que estão ouvindo aí agora. Mas antes de entrar na tecnologia, antes de eu começar a olhar para CS, eu fui da indústria. Eu fiquei 4 anos trabalhando com geradores de energia. E é uma área muito masculina, né? É uma área um pouco machista também. É uma área um pouco difícil de lidar, onde se você não tem uma voz, vamos falar assim, mais alta, onde se você não grita, você não é ouvida, é bem complicado. A gente estava nos bastidores agora conversando um pouquinho, e eu contei que essa versão polida que vocês conhecem, ela é novidade. Eu não era essa pessoa que consegue ter uma linha calma de raciocínio, de pedir as coisas com gentileza. Eu era uma pessoa dura, eu era uma pessoa muito mais fria do que eu sou, porque eu fui moldada, de certa forma, pelo ambiente que eu estava. Eu tinha uma posição de liderança muito nova, uma empresa 100% masculina, com um produto basicamente 100% masculino, que é geradores de energia e motores a diesel. Então, quando eu processava a garantia, eu era responsável da garantia do sul do país. E o que mais acontecia era alguém desligar o telefone na minha cara, porque eu negava uma garantia. Obviamente, eu era mulher, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, quando você aprende que no grito você conquista as coisas, é muito difícil você recuperar a sua essência. Você recuperar, não, você não é assim. Você foi moldada para ser assim, mas dá para voltar, né? Dá para ter uma brandura, dá para ter uma doçura, dá para lidar com a classe de Betina, vocês vão ver ela falando mais daqui a pouco. Então, a gente precisa realmente fortalecer esse mercado feminino pelo lado feminino. A gente não quer ocupar um espaço que não é nosso, a gente não quer fazer uma revolução cultural absurda, né? A gente tem um espaço que, de certa forma, estamos conquistando, e isso muitas vezes é doloroso, algumas pessoas vão sentir dores antes da gente, e talvez eu esteja aqui sentindo algumas dores que no futuro vocês, estudantes, não vão sentir, que é o mercado de tecnologia deixar de ser essa classe talvez um pouco machista e começar a aceitar uma visão um pouquinho mais branda, né, uma presença um pouco mais feminina dentro das empresas, dentro de eventos. Hoje eu palestro bastante e dificilmente eu tenho um par feminino em eventos. Eu sempre tenho pares masculinos. E não é porque as mulheres não têm o conhecimento ou não querem palestrar. É porque nós mesmos minamos esse interesse em nós. A gente fica, mas só tem homem. Mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou me posicionar? As pessoas vão me criticar. As pessoas vão falar da roupa que eu estou usando. As pessoas vão falar da forma como eu estou me portando no evento. Então, a gente começa já o auto-julgamento por essa mentalidade que foi imposta culturalmente lá atrás, onde tentaram nos moldar de uma forma mais masculina, e a gente foi perdendo.
essa doçura, esse não, tá tudo bem. Você vai lá palestrar bonita no palco e tá tudo certo. Isso não te torna menos inteligente, isso não te torna menos capaz. Isso fortalece para que outras mulheres também tenham uma visão de, realmente, eu tenho um conhecimento, por que não compartilhá-lo? Esquecer um pouquinho essa questão do feminino barra masculino, mas o conhecimento todo mundo tem. Eu acho que esse é um ponto que a gente está fortalecendo bastante agora, e eu estou fortalecendo em mim. Então, esperamos aqui que a gente consiga trazer um pouquinho dessa visão para vocês também. Meninas, se vocês quiserem falar também como funciona, né? Esse é um processo de construção interna, contínuo, ou não? Eu já tenho isso em mim, eu já sou segura de quem eu sou, e agora as pessoas que precisam conviver com isso e tudo mais. Se a Betina ou a Silvia quiserem falar. Posso comentar um pouquinho, então, Silvia? Eu acredito que é sempre toda a questão de educação e no momento, o mundo que nós vivemos, uma educação contínua, ela não para nunca. E algo que eu tenho aprendido, porque como me apresentei no começo aí, a Robs até comentou, eu venho de uma característica técnica, com mestrado, com doutorado, então eu tenho um perfil muito acadêmico, que acabei quebrando um paradigma quando fundei a Nanovetores lá em 2008 com meu marido, me tornando e levando esses conhecimentos técnicos para gerar um negócio. E algo que eu já vinha fazendo desde o ano passado e que nessa pandemia foi a oportunidade para eu me aprofundar mais, foi uma questão também do autoconhecimento. E quando a gente pensa em conhecimento, em hard skills, os soft skills, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais nesse bate-papo, que são as habilidades socio-comportamentais, nós vamos percebendo quanto que isso interfere no nosso desempenho, na nossa satisfação, né, enquanto mulher, enquanto empreendedora, a busca de um propósito, né, a Robs até falou, ela vinha de um ambiente mais masculino que acabou moldando ela para ter aquele tipo de reação, aquele tipo de interação até profissional, e o quanto que nós estamos nesse mundo tão dinâmico de conhecimento constante, fazendo o retorno aí para a questão, eu vejo que a gente nunca vai parar de estudar, né? Seja em hard skills, aperfeiçoando eventualmente alguma habilidade técnica, mas muito mais nos conhecendo e vendo a melhor maneira de nós aplicarmos essas nossas competências, essas nossas habilidades para um melhor desempenho, para um conhecimento, porque tudo que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia, na forma de agir, na forma de receber e de se comunicar, nos feedbacks, em tudo que a gente tem falado muito, ele, na verdade, reflete o mundo, o universo interno. Então, é muito importante nos conhecermos, nos prepararmos, e isso eu vejo vocês que estão aí, nessa fase quase, talvez, final, né, ou de graduação, que ainda vão entrar para o mercado de trabalho, o quanto é importante nesse momento vocês pararem um pouquinho e darem uma olhada para como é que vocês estão internamente, né? A profissão que vocês escolheram, né? Vocês estão satisfeitos, vocês já se idealizaram, porque quando nós vamos escolher uma profissão, nós começamos a pensar, como vai ser a minha rotina de trabalho? Eu vou gostar? Muitas vezes a gente tem algo equivocado, a gente pensa o quanto que eu vou ganhar trabalhando com isso, e não o quanto que eu vou ser feliz, e nós temos que pensar que a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, a gente passa convivendo com os colegas de trabalho, então isso cada vez mais é importante sim nesse momento de formação de vocês, na forma de vocês escolherem o que vocês estão ainda em fase de capacitação. Tem uma frase do Amir Klink que eu gosto muito, que ele diz assim, que a decisão, a definição da rota, ela é fundamental para o sucesso de qualquer travessia. Então, se você não escolhe bem a tua rota, onde você quer chegar, o que você quer, qual é o seu propósito, isso talvez vai atrapalhar no sucesso da tua travessia, porque talvez você vai sim ganhar o dinheiro que você estava almejando nessa profissão, mas você não vai aproveitar e não vai estar tão feliz e realizado como você poderia se você tivesse realmente feito uma boa estratégia de rota. E essa estratégia de rota, ela passa também pelo autoconhecimento, né? Cada vez mais a gente percebe o quanto que isso é importante. Então, assim,
o conhecimento é contínuo, gente. É realmente assim um ambiente fantástico para a gente, enfim, se complementar, se conhecer, se doar e poder estar com muita satisfação podendo contribuir com os outros, né? Eu acho que quando a gente está feliz e se encontrou no propósito, a gente realmente consegue contribuir de forma muito mais grandiosa, né? Então, certamente é algo contínuo. Vou deixar a palavra para a Silvia contribuir um pouquinho. A Bárbara falou sobre duas questões, né? Os desafios e se eu sou assim, né? Como é que as coisas aconteceram. Então, acho que o primeiro desafio para mim foi entender que eu podia, né? Então, eu posso. Então, eu tenho que experimentar, eu tenho que me lançar. O medo, ele paralisa as pessoas. Eu posso entrar no mercado de trabalho de tecnologia onde é predominantemente homem. Eu posso, né? Eu tenho que me lançar e eu tenho que verdadeiramente experimentar, né? Então, se eu tiver medo, se eu tiver essas travas que me bloqueiam, isso vai me prejudicar. E esse é o primeiro desafio. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha um propósito muito forte e eu mudei ele ao longo do caminho, né? Que era a minha independência em tudo, né? Eu realmente considero uma pessoa independente. Se eu preciso de alguma coisa e você está do meu lado, eu não peço para você alcançar, eu vou lá e pego, né? Isso sou eu, essa é a minha essência. Então, assim, ó, a minha independência me ajudou muito a me influenciar pelo meio. Está dentro de mim isso. Eu decido isso. Eu decido, eu experimento, eu fico ou não fico. Porque eu posso me dar bem ou não, né? A única coisa que eu não posso desistir. Quebrei a cara, quebrei várias vezes, é óbvio, né? Mas eu não desisti por isso. Porque eu sei o que eu quero, né? Mais do que as pessoas esperam de mim, é aquilo que eu espero para mim. Então, eu acho que esse é um desafio constante. Gosto muito quando vocês falam, a Bettina, a Hobbes falou, né? O aprendizado, ele é constante, não tem jeito, a gente vive, né, cada vez mais. Então, eu digo que eu sou uma perseguidora do quadrante 1, para não dizer do 0, né? Quando eu estou lá naquele nível de acomodação de conhecimento, de carreira, eu vou atrás de uma outra coisa. E depois que a gente está num certo ponto da carreira, aprender a aprender é fantástico, né? Então, a gente está lá muito segura de si, eu estou lá como diretora, como CEO, muito legal, aqui dominando tudo. Agora vamos lá entrar num outro momento, numa outra fase, né? Eu digo, eu estou lá nesse quadrante 4 como gerente, eu vou entrar no quadrante 1 como diretora. Gente, estava tão confortável lá, dominava tanto, só que bom que eu estou fazendo isso por mim, né? Então, isso é uma coisa que é fantástica. E quando tu falas assim, ó, você sempre foi assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Silvia, como é que tu faz nesse momento? Eu tenho que pensar como é que eu faço, né? Então, vou pensar um pouquinho aqui para dizer. Não, eu não fui sempre assim. Eu vivo versões adaptadas, mas versão adaptada àquilo que eu quero. Eu me adapto ou não me adapto se eu quero ou se eu não quero, né? Então, se eu tenho que entrar num ambiente masculino, não vai ser o gênero que vai definir a qualidade daquele momento, e sim a competência. Então, eu tenho que ter isso dentro de mim, e eu entro ali como se fôssemos todos iguais. Todos de saia, todos de calça, todos, não importa, né? Então, eu acho que essas coisas, sim, fazem diferença para mim, sempre fizeram. Eu não posso não ter toda a gentileza, né, da doutora Bettina, acho que eu sou mais forte, assim, talvez um pouquinho masculina até do meio que eu vivo, né, mas a frieza de mostrar a cada momento aquilo que a gente precisa focar, isso eu acho que eu consigo, né, que é aquele fato do momento e não as pessoas que estão ali. Acho que é isso. Acho que é isso. Dentro dessa questão do você sempre foi assim, eu vou falar uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava na universidade. Quando eu tinha 17 anos e comecei a fazer matemática. Não fazia ideia do que eu queria para a minha vida. Não fazia ideia. E eu fiz tanta coisa. E quando me perguntam, Robs, qual é a tua carreira? Hoje eu consigo responder. Hoje eu sou uma especialista em Customer Success, indiferente de ter uma empresa, de estar em uma empresa, ou do que eu esteja fazendo. É isso que eu considero a minha carreira. Mas vocês estão numa fase de formação técnica. E nesse momento a gente tem muita dúvida do que é uma carreira. Uma carreira eu vou sair daqui, vou entrar numa empresa e vou ficar 30 anos nessa empresa, e isso é a minha carreira?
Aí, se eu não fizer isso, se eu for para uma startup, se eu experimentar, se eu fizer outra coisa, se eu quiser largar tudo e fazer um intercâmbio. Então, é muito... Essa fase que vocês estão vivendo, ela gera muitas dúvidas. E isso é bom, isso é positivo, porque isso faz você pensar no que realmente te deixa satisfeito em vários âmbitos da vida. Não só no quesito, meu pai é médico, você é médico. Meu pai tem uma empresa, eu vou fazer administração e vou assumir a empresa do meu pai. Então, ressignificar a carreira, eu acho muito importante também a gente começar a pensar nisso. Né? Não é o que te direciona, o que te deixa feliz. Além de ter ficado esse tempo na indústria, depois eu larguei tudo, eu surtei, porque a minha irmã virou para mim um dia e falou, meu Deus, é impossível conviver com você, você é muito grossa. Eu falei, tá bom, vou sair dessa empresa. Só que um pouco antes disso eu surtei, literalmente surtei de estresse. Eu trabalhava 24 horas, meu celular era o de plantão na empresa. Eu realmente surtei, fui parar no hospital, larguei tudo. Eu falei, ok, você é recepcionista de evento, não quero mais saber de carreira. Só que ser recepcionista de evento também é uma carreira. Só que ninguém me disse isso na época. Na época, ser recepcionista de evento era coisa de gente que não tinha estudado. Você estava no shopping trabalhando, passava uma família, e a família apontava para a criança e falava, se você não estudar, você vai ficar igual aquela moça ali. Você vai ficar entregando panfletinhos. Qual que é o significado, qual que é o peso disso? Para a pessoa que está ali como profissional e para a criança que está ouvindo isso e já está sendo moldada. E todo dia alguém está moldando para a gente o que é uma carreira, o que não é, o que é bom, o que não é, e a gente vai sendo minado de informação que nem sempre é boa. Minado de informação que nem sempre é positiva. Então, essa fase, começa a notar essas dúvidas que você tem. Começa a pensar o que te deixa feliz, o que te emociona, o que sabe aquele círculo lá do como eu ganho dinheiro, como eu fico feliz, como eu deixo as pessoas felizes, o que é propósito? Vai estar bem, né? Exatamente. Começa a notar as coisas. Verdade. Eu acho que vocês traduziram muito bem o meu sentimento da graduação de agora. Acho que a gente entra na graduação muito cedo, realmente não tem um autoconhecimento suficiente para escolher uma carreira. E aí, quando a gente está na graduação, a gente olha para aquele mundo enorme de possibilidades ao nosso redor e fala, eu queria poder fazer tudo, mas não dá. Então, é bem importante entender que a gente tem que ter o autoconhecimento e parar para pensar e para conseguir focar, né? Como vocês disseram, a partir do momento que eu tenho propósito, eu consigo ir atrás. Eu fiquei curiosa também, na prática, legal essa parte de eu ter um objetivo, traçar minha estratégia e saber que eu vou chegar até lá. Mas na prática isso é pesado, né? Como que, na prática, como que é o comportamento, como que vocês conseguem ter o respeito das pessoas ao redor de vocês, principalmente quem trabalha mais nesse ambiente masculino? Como que consegue aguentar essa barra e quais são as coisas que vocês fizeram que ajudaram vocês nesse processo? Acho que eu posso... Opa, pode ir, Betina. Pode falar. Não, pode ir você, depois eu comento, com certeza. Para mim não existiu barra nesse sentido, tá? De entrar num ambiente masculino e tal. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Silvia, que tipo de preconceito você sofreu tal? E eu digo, se eu sofri, não faço a menor ideia, não sei. De verdade, né? Ou eu não me importei em sentir, ou de verdade eu nunca vivenciei isso, né? Agora é fato que não é assim, pelo menos comigo, né? Agora eu vou falar da minha carreira. Não foi assim, eu tracei onde eu quero chegar e vou fazer essas coisas aqui e vou chegar até lá. E é muito engraçado que vocês veem agora um momento da nossa carreira, né? Mas o percurso, ele não foi assim certinho. Primeiro que eu nunca desejei ser uma líder. Eu vou ser uma líder um dia. Eu vou ser uma gestora de gente, uma presidente. Isso não aconteceu comigo. Eu não tive essa preocupação. Que engraçado, né? Vocês estão aí nessa fase e às vezes preocupados, né? O que eu vou fazer? Eu não tinha essa preocupação. Eu estava totalmente solta. Eu queria, sabe o quê? Realizar. E até hoje é assim, né? Então, dá alguma coisa para eu fazer, para eu ver se é legal, deixa eu realizar e deixa eu experimentar. Olha aqui o sucesso do cliente, né? Vamos desenvolver o cliente? Deixa eu me desenvolver para ver se é legal isso aqui não é legal para mim. Ou isso aqui é legal para mim. E as coisas foram acontecendo conforme eu fui fazendo. Eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo, eu fui separando aquilo que eu tinha interesse para daí sim
me aprofundar um pouco mais. Só que isso tudo muito rápido, né? Eu não tenho, assim, 5 anos para experimentar, né? Não tinha, né? Eu dependia da construção de uma carreira, inclusive financeira, para poder viver, né? Então, mas não foi uma coisa programada, né? Eu não consigo fazer dessa forma. Algumas coisas, sim, eu me determino e vou fazer, mas já porque eu trilhei algo anteriormente experimentando. Então, eu acho que isso foi bastante relevante. Agora, não tenho preconceito por ser mulher, nunca sofri esse tipo de preconceito, e volto a falar para você, assim, eu acho que a competência é o que mais importa, não o gênero. Então, a partir do momento que você entra numa sala, eu brinco, né? Aquele um monte de homem de preto de 2 metros de altura, parece que eles vão intimidar a gente. Eu tenho 1,54 m, um salto 15, né? Eu, mesmo assim, não chego nem a 1,60 m. Então, isso não, na primeira troca, né? Eu acho que a Bettina, que é da área técnica, vive isso também. Na primeira troca de informação, eles já percebem que dentro dessa pessoa tem conteúdo, tem conhecimento, e é o que importa, né? Então, eu acho que é por aí. Concordo plenamente com a Silvia, e era até o que eu ia comentar também. Eu acredito que toda a minha bagagem, minha trajetória acadêmica de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, ela deu essa competência que, de fato, nunca me gerou preconceito na minha atuação, né? Seja para falar com o investidor, para cliente, para quem eu me reportar, eu sempre recebo respeito, né, na troca. E acredito sim que é pela competência, e isso muito a gente fala, alguns gostam, outros não, a questão do empoderamento, e para mim o empoderamento nada mais é do que você se sentir seguro e capaz de você ter liberdade de agir. E como é que você conquista isso? Cada um tem que buscar lá na sua formação, na sua competência, no que eu sou bom, no que eu consigo me expressar com algo que eu tenha domínio e que ninguém aqui vai conseguir, por exemplo, me menosprezar, ou eu vou me sentir inferiorizado, né? Enfim, eu acho que a questão da competência, ela é chave, né? E vocês que estão nesse momento de formação, é muito importante ter isso em mente, porque por mais que a trajetória, as oportunidades, elas vão surgindo e nem sempre a gente consegue traçar, e eu vejo que cada vez menos, né, no mundo que a gente vive, que é aquele mundo VUCA, o volátil, o incerto, o ambíguo, cada vez essas trocas são mais dinâmicas e cada vez menos a gente vai operar nas certezas. A gente vai ter que estar preparado para lidar com as incertezas. Então, se você está fazendo o que você faz bem feito, com competência, e muitas vezes associando, né, você fez a formação, a graduação num determinado curso, faz uma especialização, uma pós-graduação em áreas talvez complementares, isso vai te deixar num perfil diferenciado de profissional. Então eu gosto muito disso, né? Eu venho com viés técnico, uma bagagem muito técnica forte, mas que eu gosto também muito de associar outras ferramentas no meu rol de competências, e eu vejo que isso é extremamente importante. É o que às vezes nos diferencia como seres únicos, como seres que às vezes você vai conversar e a gente já vê aquela pessoa, você sabe, olha, ela se porta dessa maneira, mas como é que ela chegou a ser dessa forma? Claro, tem a experiência de vida, tem as competências, tem o que essa pessoa foi agregando ao longo da sua trajetória profissional, das suas experiências de vida, que vai tornando esse indivíduo único, né? E por isso talvez tão importante em determinadas funções, em determinadas, é aquele momento que você chega às vezes talvez numa entrevista de emprego e que por mais que tenham outras pessoas com uma formação muito semelhante à tua, eles não entregam as mesmas aptidões, as mesmas competências que você consegue entregar, né? Então isso é muito importante. Adorei. É o que te diferencia, né? O que diferencia, Essa questão do quem é você no meio de um conteúdo técnico vai fazer toda a diferença. A forma como você conduz o teu conhecimento técnico, né? A forma de aplicação que você vai dar para isso. Então, nessa fase de formação, principalmente, usando de novo o que eu gostaria que alguém tivesse me dito, é que a dor que não dói em mim é a que dói no outro.
Então, acho que as duas citaram que, eu não senti tanto isso, né, essa coisa de preconceito, de barreira na carreira. O meu já foi um pouquinho ao contrário. Eu sentia, só que eu era aquela que falava, tanto faz. Fala sozinho que eu vou continuar fazendo o meu. Mas eu ia para casa chorar quieta. Então, ali no público, né, no ambiente, eu falei, não, eu sou segura, eu sei o que eu estou fazendo. E as pessoas até hoje me olham dessa forma, que a Hobbs é segura. E isso foi uma coisa que eu aprendi a transparecer. Eu não sou a pessoa mais segura. Não sou mesmo, estou longe disso. E isso eu fui desenvolvendo ao longo de pessoas que foram passando pela minha carreira, que foram me ajudando a construir essa visão um pouco mais forte, talvez, porque era o que eu precisava espelhar, era o que eu precisava trazer para o mercado, porque senão eu realmente não conquistava o respeito das pessoas. Primeiro, por a área DCS em si ser algo tão novo no país, né, não termos tantas referências sobre esse assunto no país, hoje já é um pouco mais, isso lá em 2015, né? Então, 2016, quando eu entrei na minha primeira empresa de tecnologia aqui em Florianópolis, ninguém sabia o que era CS. E aí entra uma mulher que até então era recepcionista de evento. O que ela está falando? Ela não faz ideia do que ela está fazendo. Então, as barreiras foram surgindo por aí. Mas eu era a pessoa que falava, fica aí falando, eu vou continuar aqui fazendo. Mas eu sentia muito mesmo, ainda sinto. Um dos episódios do Cliente Cast, que foi o especial do Dia da Mulher, a gente gravou e eu contei uma história que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei. Não foi uma história legal, né? Depois, quem quiser ouvir lá o podcast, que eu não vou repetir. Mas depois eu recebi comentários do LinkedIn do tipo, não é à toa que aconteceu tal coisa. Olha a roupa que você vai palestrar. E a pessoa se dá o trabalho de escrever um negócio desse no LinkedIn, que é uma rede social de trabalho, sendo que nem interagia comigo. Então, vai ter uns desavisados no meio do seu caminho. Vai ter. Sempre vai ter. Vai ter alguém para minar sua confiança, vai ter alguém para minar seu conhecimento, vai ter alguém que quer o seu cargo, vai ter alguém que... Os contras vão existir, mas se apoia-nos a favor. Tem pessoas incríveis que vão estar do seu lado ao longo desse desenvolvimento, principalmente de condução, de personalidade. As pessoas, aquela frasezinha que você se parece com as 5 pessoas que você convive, é verdade. Então, muito foco nas pessoas que você quer do seu lado, as pessoas que você se espelha, as pessoas que te inspiram. Isso vai fazer muita diferença na forma como você vai guiar o seu conhecimento, né? O uso que você vai dar porque vocês estão aprendendo aí na universidade hoje. Que legal. Eu acho que eu estou fazendo certo. Eu gosto muito de, dentro da universidade, ir testando o que eu gosto. Acho que me dá um autoconhecimento e eu consigo, através das atividades extracurriculares, desenvolver coisas que eu não aprendo estritamente dentro da sala de aula. Eu acho isso muito interessante, mas acaba que a gente conhece mesmo muitas áreas, e a minha dúvida é, depois que vocês saíram da graduação, vocês continuaram nessa de eu quero executar, eu quero fazer, eu vou ser competente nisso que eu estou fazendo agora, e testando até chegar num patamar, ou vocês saíram da graduação já conseguindo ter uma clareza um pouco maior de qual área especificamente vocês iam conseguir trabalhar, tirando a Hobbs, que eu já vi que teve a mudança de carreira. Ela comentou bastante aí. Eu vou até começar falando, então. Bom, eu fiz matemática, né? Foi o meu primeiro curso. Passei por jornalismo, passei por contabilidade e nada fazia sentido para mim. Não gostava e eu não entendia como funcionava uma carreira. Isso tem muito a ver com a minha criação, tem muito a ver com a minha família, tem muito a ver com dados históricos e genéticos. Mas na minha família ninguém tinha feito faculdade. Então eu não tinha nenhuma referência de como é fazer faculdade. Como é com 17 anos você tomar uma decisão de vida? Porque parece que é um peso enorme, né? Que a gente vai ter que carregar aquilo para o resto da vida. E era muito difícil. Então eu fui trocando de uma para outra até descobrir o que eu queria fazer, demorou um pouco. E eu me formei em administração. Aquilo que todo mundo fala que não sabe o que fazer, faz administração. Mas para mim foi o contrário. Eu sabia exatamente o que eu queria. E tudo estava dentro da administração. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágio no DCF, na reitoria da UFSC. E ali eu, gente, me achei, tô realizada, é isso que eu quero, ficar dentro de um escritório o resto da vida.
Só que esse tô realizada durou pouco tempo, porque eu descobri que ficar dentro do escritório era um saco. Então, o que eu vou fazer agora? Então, não foi nada linear, não foi nada tranquilo. Eu saí trocando de uma coisa para outra o tempo inteiro, até eu conseguir descobrir que o que eu gostava era de gente. Mas aí eu fui trabalhar numa empresa que me falaram que eu não era boa com pessoas. E eu acreditei nisso. Por 3 anos. E eu sofria com isso. E eu falava, eu não sou uma boa gestora, eu não sei lidar com pessoas, mas o que eu mais gostava era pessoas. Então, nada mais fazia sentido para mim. E aí eu fui ressignificando de novo, entendendo como é que lida com pessoas por esse lado, como é que lida com processos por aquele, e fui, né, trocando, entrei na indústria, saí da indústria, fui para eventos, produzi evento, fui recepcionista, aquela que sorri de salto alto por 8 horas sem comer, fui essa também. E quando eu conheci CS, o Customer Success, aí eu juntei tudo que eu tinha visto na minha vida inteira e coloquei dentro dessa caixinha que é o CS e falei, agora sim, agora eu me achei, agora eu tô realizada. E quando eu saí dessa empresa que me falaram que eu não era boa com pessoas, quando eu pedi a minha demissão, eu falei, isso foi em 2018, eu falei que eu seria referência de CS em 2 anos. Estamos em 2020 e semana que vem sai o resultado do Top 100 Mundial Profissional de CS. E meu nome está lá. Então, é um negócio tão não linear, gente, que vocês vão se frustrar e você vai estar feliz no dia seguinte. Não é uma receita de bolo e tem a ver com aquilo que te satisfaz verdadeiramente. Trabalhar para pagar conta? Precisa. Foi isso que eu fiz quase a minha vida inteira. Até o ano passado eu trabalhava só para pagar conta. Esse ano está um pouquinho diferente, principalmente por causa da empresa. Trabalho muito mais por prazer. Estou aqui com vocês literalmente por prazer de poder trazer um pouquinho dessa informação que eu gostaria que alguém tivesse me falado quando eu estava na universidade. Muito legal. Meninas, vocês têm alguma contribuição em relação a isso? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória também. Então, quando eu escolhi o curso de farmácia, eu imaginava que eu ia montar uma farmácia de manipulação, voltar para minha cidade natal, lá no oeste de Santa Catarina, e montar uma farmácia de manipulação. Mas aí eu comecei a fazer iniciação científica, gostei e fiquei. E aí na minha cabeça ficou claro que o meu futuro seria na universidade, dando aula e fazendo pesquisas. Adorei pesquisa, me encantei, me achei. E chegando, quando terminei mestrado, doutorado, o que acontece? O mercado está bastante saturado para quem faz uma pós-graduação, a gente já não consegue mais se encaixar, muitas vezes não consegue oportunidades, muitas vezes, nas universidades. E aí, então, que eu e meu marido, quando empreendemos a Nanovetores, eu me encontrei novamente na função no papel de empreendedora, porque consegui trazer todas aquelas habilidades, a questão da pesquisa, e você gerar pesquisa numa indústria é muito gratificante, porque você vê, além de um processo muito dinâmico, muito acelerado, você faz uma pesquisa aplicada, você vê a necessidade que o mercado tem, você desenvolve, você aplica. Então, isso dá um prazer, né, ver uma tecnologia, algo que eu vinha trabalhando, que eu conhecia muito no teórico, nos pequenos experimentos de bancada, você conseguir gerar um produto com produção de toneladas e você conseguir ver que isso satisfaz, agrada, gera bem-estar para o consumidor final, isso é fantástico, assim, para mim não tem algo melhor, mas é muito disso, a gente vai se deparar por muitas encruzilhadas durante a nossa vida profissional. Logo que nós iniciamos a Nanovetores, eu acabei sendo aprovada num outro concurso público, e eu me deparei num dilema enorme, né? Um concurso público com estabilidade, com aquele salário, né? Enfim, era algo que eu procurava, até então era o que eu procurava, mas nesse momento eu já tinha sido convencida de que gerar inovação na indústria, talvez eu tivesse uma abrangência e tocasse com aquele meu conhecimento um número muito maior de pessoas, que eu iria me realizar mais na questão de seguir com a minha empresa, e foi o que eu fiz nesse momento, mas são dilemas que
que todos nós passamos, né? A gente tem, e todas as profissões têm, acho que como a Robes comentou antes, às vezes você deixa de fazer algo pensando que talvez uma rotina de um trabalho vai te demandar menor responsabilidade, mas todas as funções têm uma responsabilidade, e isso eu vejo que é algo que nós precisamos. As pessoas, elas têm se eximido de responsabilidades, né? Nós precisamos, cada um, assumir, enfim, as responsabilidades na sua função, nos seus papéis, na sua vida, porque se a gente não assume responsabilidade, isso fica à mercê e realmente faz falta. Nós precisamos de profissionais responsáveis. Então, acredito que vocês também vão se deparar com desafios, oportunidades, muitas vezes recomeços, né? Na indústria a gente chama muito, nas startups, o termo pivotar. Você foi para uma área e não deu certo, você vai ser obrigado a se reinventar, se ressignificar, para encontrar, enfim, onde você aplica, mas o conhecimento, ele nunca é desperdiçado. Tudo aquilo que você aprendeu, ele é uma bagagem que você pode trazer muito rapidamente, fomentar isso para outras áreas. E a inovação, muitas vezes, ela reside nisso, é você estar com uma capacidade, com um intelecto desenvolvido, e de repente se deparar com uma oportunidade de negócio que talvez melhor se ninguém se deu conta, e que você vai poder gerar algo inovador. Então é você estar com a mente aberta para essas oportunidades, essas necessidades, essas carências que muitas vezes nos deparamos e que pouco paramos para refletir no que nós podemos ser úteis para suprir essas necessidades da humanidade como um todo, né? Porque são várias coisinhas que a gente começa, quando vai expandindo aí a consciência, você começa a se deparar com situações que você consegue sim colaborar. Então, a questão do perfil profissional é algo que vai se aprimorando dia a dia, e realmente o importante de você ter isso, né? Entendam que tudo que vocês passaram, tudo que vocês trilharam, são bagagens que vão, de fato, diferenciá-los como profissionais. Incrível, é só um comentário antes da Silvia falar. Eu adorei o que tu disse, eu faço ciência e tecnologia de alimentos, e eu sempre penso assim, quando sair, quero poder construir algo com as minhas mãos, tirar um pouquinho do laboratório e ver impactando na vida das pessoas. Eu acho muito legal, enfim, vou primeiro esperar a Silvia falar, e aí depois a gente já vai encaminhando para o final e para as perguntinhas. O que a Betina faz com as mãos dela, eu uso, recomendo, tá? Vou começar por aqui. Gente, ó, na contramão de vocês, se isso foi bom ou se foi ruim, eu não sei dizer, mas eu não tive muita escolha, né? Eu interrompi os meus estudos porque eu tive uma gravidez adolescente, né? Uma gravidez adolescente, fiquei viúva adolescente, interrompi meus estudos. Só que eu fiz o inverso, né? Eu sempre gostei da área de negócios. A grande maioria do tempo da minha carreira eu atuei em área de negócios. Quando eu estava diretora de negócio, eu me tornei presidente. Então, desde pequenininha, né? Vendia pulseirinha, vendia serviço de costura da minha mãe, babá meu, sempre gostei da área de negócio. Então, eu entrei numa empresa de tecnologia puramente por oportunidade, foi onde eu tinha uma oportunidade de trabalhar sem ter experiência. Não desejei essa empresa no primeiro momento, aliás, nem desejei no primeiro momento, mas eu entrei ali e me desenvolvi na área de negócios, que eu já gostava. O que era melhor ainda, eu aprendi que além de gostar, ganhava dinheiro. Gente, quando num mês, eu sei exatamente quando eu fiquei rica. Eu ganhava um salário mínimo, me tornei vendedora, no mês seguinte, eu ganhei o dobro. Naquele momento, eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro, eu fiquei rica naquele momento, né? Então, assim, caraca, imagina hoje eu ganhar o dobro do que eu ganho, fiquei rica. Mas, assim, eu entrei na faculdade com 33 anos. Eu fui fazer um curso generalista, porque eu queria seguir especialista na área de negócios, mas eu não podia fazer um MBA em negócios, uma pós em negócios, eu não tinha uma faculdade. Daí eu fiz administração, ciente de que eu queria seguir já essa especialidade depois, e que a administração ia me dar uma base mais geral. Eu acho que todo mundo poderia fazer administração. Ele serve para qualquer carreira depois. Então, isso foi bom para mim, e ao mesmo tempo ruim, porque pensa, aos 33 anos dentro de uma sala de aula, que a idade média é 18, vocês não sabem o que os colegas de vocês faziam comigo. Imagina que eu era foco de bullying, né? Eu era a velha da turma, né, gente? Seguro. Mas foi muito bom,
né? Como eu falo, eu gosto de aprender a aprender. Eu tanto aprendi a lidar com eles como vice-versa. Acho que a gente teve um momento muito colaborativo, assim, foi fantástico. Mas ali eu já sabia o que eu queria, porque eu já tinha experiência antes. Então foi um pouco diferente do que as meninas viveram e do que vocês estão vivendo agora. O que é o ideal, Silvia? O ideal é que a gente faça as coisas a seu tempo, né? Em que eu faça a faculdade no tempo da faculdade, em que eu entre na carreira no tempo da carreira. E se não der, eu reinvento, né? Então, assim, eu preciso fazer as coisas darem certo, eu não vou, nesse momento, me lamentar ou me vitimizar por conta disso. Eu tenho que fazer dar certo. Mas daí, na contramão de tudo, né? Fato eu, trocando de roupa no meio do caminho, na fila do trânsito, para chegar na faculdade de calça jeans e camiseta, e não vestida como uma gerente, como uma diretora não, na época eu era gerente, como uma gerente, né? Já era diferente de todo mundo, só bastava olhar para minha cara. Ainda mais, então eu tinha que me adequar àquele momento. Mas, ó, foi uma boa experiência. Deu muito certo, que legal. Adorei, acho que eu vou sair dessa... Tenho certeza que eu vou sair dessa conversa muito mais tranquila, segura, e as meninas que estão assistindo também com direcionamentos em relação a esse período que a gente está vivendo e com uma segurança de que vai dar certo, desde que a gente continue tentando e não olhe muito para os lados e para a opinião alheia e mantenha a competência. Antes da gente finalizar, a gente está aqui nos 10 últimos minutos, tem uma pergunta no chat para a Silvia. Ela falou que não almejou ser líder no começo da carreira. Pode falar um pouquinho sobre essa ideia, sobre essa ida para um cargo de liderança? Posso sim. Eu não almejei ser líder, mas eu gostava muito, eu criei uma metodologia de aprendizado no mundo da tecnologia, porque eu entrei numa empresa que desenvolvia software para engenharia, para fazer projeto hidráulico, elétrico, estrutural, e daí eu aprendia com os engenheiros, como é a doutora Bettina, eu aprendia com os engenheiros e eu traduzia numa linguagem comercial para poder atender os clientes. E eles chegavam a detalhar um pilar, uma laje para mim, para eu poder compreender e agregar valor na minha fala de negócio. Eu fiz uma faculdade de engenharia dentro daquela empresa. E eu comecei a documentar tudo isso, criei um tutorial passo a passo, com as principais dúvidas, respostas, com os desenhos, né? E esse tutorial ajudava as outras meninas e meninos que iam entrando a serem treinados. Então, assim, ó, eu treinava esse pessoal, ajudava a vender e ao mesmo tempo eu vendia. Mas eu não era líder, né? Eu era uma vendedora como qualquer um deles ali, né? Como todos eles. Então, foi isso que aconteceu. Então, eles falaram, Silvia, que tal tu gerenciar esse pessoal? Eu falei, olha só, bela ilusão. Eu falei, pô, que legal, acho que é legal. Mas o que precisa ter para gerenciar pessoas? Precisa saber vender. Então tô pronta, né? Sei vender, tô pronta aí. Pode mandar essa turma para mim que eu mando bala. Gente, foi o maior desafio da minha vida. É o maior desafio até hoje. Gerir gente. Uma coisa é eu saber fazer. Outra coisa é eu fazer com que as outras pessoas façam. E ao mesmo tempo isso mudou o propósito da minha vida. Se antes eu queria ser independente, adquirindo a minha independência, hoje eu quero desenvolver gente. Então eu gosto demais disso, de mover pessoas para resultados. Então, é a minha veia de negócio que eu sempre tive, né? Mover as pessoas para resultados, hoje de uma forma generalista, gostava muito de ser especialista, Hobbs. Daí eu me tornei generalista, que é um outro desafio, mas assim, isso aconteceu dessa forma. Da mesma maneira que quando eu era especialista lá, eu estava como diretora comercial, de áreas técnicas também, sempre de engenharia e tecnologia. Alguém falou, Silvia, que tal tu ser CEO? Eu falei, o que precisa para ser CEO? Precisa fazer negócio. Tô pronta. Doce ilusão. Mas foi isso que aconteceu aqui respondendo para vocês. Nossa, incrível, muito legal, muito bom, tá? Nossa, eu tô muito honrada, estou no meio dessas 3 mulheres incríveis. Quero um dia chegar no mesmo patamar de vocês, de atingir o meu propósito e seguir nele, assim, depois da graduação. Tô bem feliz mesmo de conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma consideração final, a gente já pode ir finalizando. Eu queria pegar o gancho aqui da fala da Silvia, porque é bem isso, né? A coragem, né? A força da mulher. Nós estamos aqui num painel de mulheres
até para incentivar outras mulheres, e nós conversávamos um pouquinho antes de começar, o quanto que isso realmente, muitas vezes, a gente acaba assumindo determinadas funções, justamente por mostrar que o protagonismo é necessário. Às vezes a gente não está totalmente confortável, eu também participo de alguns conselhos que eu sou a única mulher, não é uma situação confortável, mas eu estou lá justamente para fazer a diferença e para mostrar que isso é possível e que temos que estar muitas vezes assumindo, como a Robes falou, num painel, alguma coisa que somos a única mulher. Isso faz parte, né? Nós estamos aqui, eu acho que justamente fomos convidadas por sermos já mulheres protagonistas nessa área, e isso faz parte do nosso papel. Então, engajar a nossa, eu diria que muito da nossa missão, da nossa vontade de estar aqui fazendo esse bate-papo, também é que não, as mulheres, principalmente, né, que estão nos assistindo, também se sintam convidadas, né, a fazer esse diferente, a realmente assumirem esse desafio. E essa semana eu estava vendo uma palestra e achei muito interessante porque o palestrante ele falava sobre a força. Quando a gente pensa em força, um homem forte, o que aparece para a gente? Normalmente aparece um homem forte fisicamente, né? Um homem musculoso, forte, encorpado. Agora, quando a gente fala a mulher forte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma mulher determinada, uma mulher corajosa, que tem personalidade. Então, a força, ela tem esse peso diferente quando a gente pensa num homem e numa mulher. Justamente porque a mulher forte, ela traz a força dela na sua característica, na sua personalidade. Então, eu vejo que muita disso, o que a gente quer, essa questão da equidade, ela faz parte disso, da gente, de uma maneira muito sutil, muito centrada, trazer esse equilíbrio, né? Nós temos aí grandes desafios em algumas áreas, como, por exemplo, na área de tecnologia, ainda um universo bastante masculino, e o que nós podemos fazer para contribuir? Dando exemplo, incentivando meninas a também cursarem, né, cursos que talvez de uma forma meio espontânea não seriam as opções de escolha, mas que sim fazem parte, né? A gente sabe o quanto que esse universo ele vem mudando, a parte de tecnologia, de informática, tudo mais, tende a ter muito mais oportunidades de trabalho em algumas áreas do que em outras. Então é importante que as mulheres também percebam essa mudança no perfil todo profissional, para que elas estejam presentes e atuantes, né, para que a gente possa, de fato, aos pouquinhos ir mudando essa realidade, né, tendo uma maior participação das mulheres em ambientes que ainda hoje são muito masculinos. Então, eu mais uma vez quero agradecer aí a oportunidade de estar com essas feras aqui, foi ótimo estar com vocês, e espero do fundo do coração ter contribuído, né, e com as nossas experiências, um pouquinho do nosso bate-papo, em realmente encorajá-las e a assumir esses desafios, a demonstrar essa força que nós temos certeza que temos. Eu vou aproveitar e emendar a Betina aqui. Hoje, 50% das pessoas que trabalham na empresa são homens e 50% são mulheres. Então, eu estou falando para vocês que isso é questão de competência, a gente não dividiu, né? Eu digo que poder é querer. Eu tenho que querer primeiro, depois eu vou poder. Então, eu acho que isso é uma coisa super relevante. A minha carreira, ela foi pautada em coragem, eu sou extremamente corajosa. Então, eu encaro os fatos. O fato está diante de mim, eu vou encarar esse fato. Sendo bom ou sendo ruim, eu vou fazer isso, né? Então, eu acho que isso é muito relevante para a gente. E eu costumo dizer, a gente brincava antes, né? Eu não sou feminista, eu não levanto uma bandeira do feminismo ou do coitadismo, eu sou feminina. E eu não tenho nada também contra os homens, mas eu tenho tudo a favor das mulheres, né? Então, assim, eu vejo muita competência, então existe essa competência, as mulheres precisam saber disso. A Betina fala isso, hoje a gente tem um gap muito grande no mercado de desenvolvedores. Quantas devs mulheres existem? É uma baita carreira, é uma carreira promissora, eu posso trabalhar para o mundo, posso ganhar bem, tem espaço em qualquer lugar. Então, assim, gente, querer é poder, né? Isso que eu falo para vocês. E tenham atitude. Se eu quero que uma porta se abra, eu dou o primeiro passo, boto a mão na maçaneta e abro. Não adianta, as coisas não caem do céu. Deus ajuda, mas a quem se ajuda?
né? Não adianta eu ficar aqui de braço cruzado e achar que Deus vai me ajudar. Ele me ajuda, mas se eu não tiver atitude, nada vai acontecer, tá? Quero super agradecer vocês também. Eu comentei com a Bárbara, né, que eu tenho um compromisso logo em seguida, vou esperar para ver a Robs encerrar conosco aqui, que eu não conhecia, foi um prazer. Betina, eu já conhecia, né, doutora Betina, super recomendo e reconheço. Muito obrigada. Eu fico disponível, lá no meu LinkedIn, podem entrar, podem fazer alguma pergunta, né? Eu costumo dizer que se eu não puder responder, eu digo pulo, né? Passo. Mas se eu puder e tiver conhecimento, eu vou ficar bem feliz em colaborar, em contribuir, tá bom? E, né, diante dessa disponibilidade de Silvia, a gente percebe o quanto mulheres que estão à frente, mulheres que foram lá, deram a cara a tapa, abriram a porta, né, Silvia, são hoje disponíveis para ajudar a geração que está vindo atrás. Né? Vem, gente, já abri a porta, agora vem. Agora entra, mas entra com vontade. O mais difícil a gente está, entre aspas, fazendo aqui, que é trazendo uma outra visão para vocês desse mercado, né? De pensar em carreira de uma forma diferente, talvez, do que os avós de vocês pensavam. Né? Quando que se falava em propósito 3 gerações atrás? Ninguém falava de propósito 3 gerações atrás. Falava assim, como eu sustento a minha família. Agora, combinar esses dois é uma coisa nova, é uma coisa extremamente motivacional, e sim, a gente pode ser feliz no nosso trabalho. A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, a maior parte do nosso dia executando atividades de trabalho. Por que não executar isso de uma forma feliz, que te deixe satisfeito com o que você está deixando de legado? Era uma das coisas que eu me preocupava muito. O que é o meu legado na sociedade? O que é o meu legado para as pessoas que convivem comigo? Para os meus amigos, para minha família, para a empresa? O que eu estou fazendo? Né? É um legado positivo? Excelente. Não é, preciso ressignificar alguma coisa. E eu estava dia desses conversando com uma amiga, ela é uma mulher maravilhosa, dona de uma empreiteira. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Esse ambiente, né? Que ali é 100% masculino, a única mulher que tem na empresa é ela. O resto é tudo homem. E a gente estava brincando sobre isso. Ela falou, eu gostava muito de brincar de casinha. Mas aí eu descobri que eu gostava de construir as casinhas. Legal. Então, signifiquem. Muito bom. Adorei as palavras, gente. Vou agradecer de novo a participação de vocês. Vai ficar gravado, a gente vai distribuir para o máximo de mulheres que der, para elas conseguirem ouvi-las. E, enfim, desejo um bom resto de semana aí para vocês. A gente se vê. Pessoal que está acompanhando a transmissão, a gente tem a nossa última programação hoje de noite. Até mais. Tchau, tchau.